Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, às 6h59 da manhã, eu estou aqui com uma palavra bíblica, uma palavra ativacional para você começar da melhor maneira o seu dia. Hoje é dia de você receber de Deus a força que você precisa para que você possa chegar até o final da sua carreira amando o Senhor. O Senhor Jesus está conosco nessa manhã, a presença de Deus está aqui nesse lugar, Deus está aqui nesse lugar. É Ele quem trouxe você aqui nesse lugar para que você possa conhecê-lo mais, para que você possa mergulhar na presença de Deus, para que você possa ser tocado pelo Espírito Santo, para que você venha crescer, se fortalecer, ser curado, restaurado, renovado, em nome de Jesus. Quero desejar para você aqui um bom dia, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que nessa manhã você consiga ouvir a voz de Deus. Às vezes você está no meio de uma tempestade, que nessa manhã você consiga ouvir a voz de Deus no meio dessa tempestade, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos na leitura bíblica, estamos em Lucas, tem aí alguns capítulos abençoados para a gente ler hoje, e eu tenho certeza que na leitura bíblica Deus vai falar muito ao seu coração. Então se debruce a palavra, leia a palavra, permita Deus ministrar o seu coração. A gente vai aproveitar hoje Lucas capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 8, para a gente poder ministrar o seu coração. Enquanto isso, quero desejar aqui um bom dia para você. Eu vi aqui que a Rosana colocou que é seu aniversário. Rosana é uma bênção de Deus na nossa vida, aqui da nossa igreja. Rosana, que Deus te abençoe grandemente. Feliz aniversário. Em nome de Jesus, um feliz aniversário da família 659 para você. Um bom dia para todo mundo que está aqui com a gente. Bom dia para cada integrante da família 659. Quero perguntar para você, você já compartilhou esse devocional, esse tempo de oração? Já mandou para outras pessoas? Já mandou para os seus amigos? Então vem aqui, nessa setinha aqui e dispara esse convite para os seus amigos em nome de Jesus. Deixa eu ver se eu já mandei para o pessoal aqui a mensagem, chamando aqui para o nosso devocional. Aí, já mandei aqui também. Então tá todo mundo avisado. Lucas capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 8 é a nossa leitura do dia. Compartilha. Assim que você compartilhar o devocional, você escreve aqui nos comentários o nome mais lindo do mundo, que é Jesus. Tá bom? É o seu Salvador, é o seu Senhor. Se você ainda não entregou a tua vida a Jesus, faça isso hoje. Faça isso agora, nesse exato momento. É o que você precisa. Começar uma nova vida com Jesus. Amém? Vamos para a leitura bíblica. Vai lá, vai compartilhando e vai colocando o nome de Jesus aqui nos comentários. Vamos lá, tem 70 pessoas ao vivo com a gente. Então vão ser 70 vezes escrito aqui Jesus aqui nos comentários. Em nome de Jesus, muitas vidas serão tocadas pela palavra de Deus nessa manhã e serão renovadas por Deus em nome de Jesus. Lucas 18, versículo 1 diz: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo.
Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando vier o Filho do Homem, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Hoje eu quero falar sobre a oração. Aliás, Jesus falou muito sobre a oração. Jesus é o nosso maior exemplo. Quando ele viveu aqui na terra, é o nosso maior exemplo de uma vida de oração. Nós aprendemos com Jesus sobre a oração. Então você quer aprender sobre a oração? Você está lendo os evangelhos aí, você vai ver a vida de oração que Jesus levava. Intimidade com Deus, orando com as pessoas, ouvindo a voz de Deus, ouvindo a voz do Pai. Então a vida dele estava fundamentada na vida de oração. E ele ensinou isso aos discípulos. Os discípulos pedem a ele, Senhor, ensina-nos a orar. E ali é a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso não é só uma oração que você pode repeti-la, não tem problema. É a palavra de Deus, não tem problema repetir a palavra de Deus. Mas a oração do Pai Nosso é uma oração que ensina para nós princípios, preceitos da palavra de Deus que fazem parte como alicerce da oração. E hoje eu quero chamar você para a oração. Talvez você, no seu coração, pode dizer assim, não, eu sei orar. Talvez há pessoas que digam que eu não sei como orar. Eu não consigo orar, eu não sei o que falar. Eu não sei como orar, não sei em que momento eu devo orar. Ou você talvez não tenha a perseverança da oração. Falta para você às vezes a perseverança da oração. Ou falta para você realmente a intimidade com Deus, e a chave para a oração, porque a oração não é só você dizer, você tem uma chave para a oração, tem uma maneira de abrir essa porta, e através do nome de Jesus que nós acessamos a presença do Pai, a presença do nosso Senhor. Jesus conta essa parábola para ensinar um princípio sobre a oração. E o princípio que ele está ensinando é a de não desistência ou da perseverança na oração. Você que também está lendo o livro Pastores de Coração, que é o livro desse mês, você percebeu que um dos capítulos praticamente, um dos temas principais é a oração. A oração é um dos temas principais. Aliás, é um dos assuntos principais na vida de um cristão. Você precisa de esperança? Você está precisando de força? Eu posso afirmar para você, a oração é uma chave para você encontrar forças. A oração, ela nos conecta de volta ali com Deus. Nós podemos acessar a presença de Deus através do nome de Jesus. Então Jesus contando essa história, essa parábola, eu gostaria que você se atentasse aqui comigo. Ele diz assim, então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhe que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Queria que você prestasse atenção nesse detalhe aqui. Orar sempre e nunca desanimar. Orar sempre e nunca desanimar. Deus está falando com você hoje. Deus está falando com você hoje que está querendo parar de buscar a presença de Deus. Deus está falando com você hoje que está no seu coração sentindo, não vale a pena eu orar. Eu já orei há muito tempo e a minha oração não foi respondida. Deus está falando com você sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Primeira coisa, é um dever de um cristão. É um dever nosso a oração. É a maneira de nos comunicarmos com aquele que é o nosso Criador, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então, dever de orar sempre, todos os dias. A gente ora junto aqui, a gente faz um tempo de oração juntos aqui no Devocional, um tempo curto, porque o ambiente de internet é diferente. Mas você precisa cultivar a oração. Talvez você está a caminho do trabalho e você pode cultivar a oração indo para o seu trabalho, no ônibus, no carro, em espírito.
dentro de você. Oração em espírito. Talvez você dobre o seu joelho ao redor da tua cama e você diz algumas palavras a Deus em oração. Ou talvez você está limpando a sua casa, arrumando as suas coisas e você está em oração. Ou andando pela rua em oração. A oração pode ser e deve ser em todo tempo, em todo lugar. Nós não precisamos só criar um ambiente para oração, nós precisamos ter uma vida de oração. Nós precisamos aprender a orar sem cessar. A igreja está sendo chamada para orar. Hoje você, como igreja de Jesus, nós representamos aqui tantas cidades, tantos lugares diferentes. Nós representamos aqui tantas pessoas que fazem parte da família de Deus. E nós precisamos entender um chamado, ouvir um chamado de Deus para as nossas vidas. Jesus está nos chamando para a oração. E não é qualquer oração, é a oração perseverante. Nós estamos num momento das nossas vidas, nós estamos num momento da história que a igreja precisa se levantar para orar. Nós estamos buscando, procurando. Deus está derramando poder sobre a terra. Deus está liberando presença dele sobre a terra. Deus está levantando pessoas em diversos lugares com movimentos de oração. E você está sendo chamado para ser uma dessas pessoas e dobrar o seu joelho, aonde você estiver, e começar a clamar. A clamar pela presença de Deus, para que venha sobre a terra. A interceder, a clamar pela sua família. A interceder, a clamar pela sua cidade. A interceder, a clamar pela conversão de milhares e milhares de pessoas. Nós estamos próximos, à beira de um grande mover de Deus. O avivamento ele vem com ondas. São ondas de avivamento, assim como na praia. Vem ondas em algum momento mais leves, em alguns momentos ela vem de maneira intensa. E ela alcança lugares ainda não alcançados. A oração, ela movimenta, ela traz esse movimento no evangelismo, no mover de Deus sobre a terra. É a oração da igreja. Aquele movimento da onda é a oração da igreja, clamando pela presença de Deus. E o avivamento ele vem através da oração da igreja. Talvez você está num lugar em que precisa muito da presença de Deus. Há muitas pessoas desesperançadas. Assim como a dona Lina está dizendo aqui, obrigado Deus por eu poder ficar ao lado do meu pai no hospital Seon, que é o hospital do câncer. Então nesse momento a presença de Deus está aí, dona Lina, contigo. E você está aí nesse lugar que precisa da presença de Deus. Então Deus te colocou aí também como uma intercessora, para que você possa orar, para que você possa clamar nesse lugar, pela vida do seu pai, mas não somente pela vida do seu pai, por todos aqueles que estão nesse momento precisando de um milagre na vida deles. Então a oração ela deve ser sempre. 1 Tessalonicenses 5,17 diz, ore sem cessar. A oração também deve ser sem desanimar, ou seja, com perseverança. Romanos 12, versículo 12 diz, na oração seja perseverante. Na oração, perseverantes. Então a oração ela deve exercer perseverança. E eu queria começar esse ano chamando você para que você possa, nesse momento, ouvir a voz de Deus e estabelecer alguns propósitos, objetivos de oração. Dentre esses objetivos que você já está orando, eu tenho certeza que tem vários que você já está orando. Talvez você está orando pela tua saúde, ou talvez você está orando por alguém da sua casa, ou talvez você está orando por alguma situação. Independente de quais sejam as situações, uma delas eu quero sugerir para você. Uma delas, na verdade, eu quero desafiar você a orar. Uma delas é pela vida de uma pessoa, pelo menos uma, pela salvação dessa pessoa, pela conversão dessa pessoa. Pastor, mas eu já oro há 10 anos. Então nós vamos completar 11 anos esse ano,
orando, porque a oração é com perseverança. A oração é com perseverança. Eu queria sugerir que todos vocês, pelo menos, tenham a vida de uma pessoa em oração, pela salvação dessa pessoa. Não feche seu coração, não endureça seu coração, não deixa o seu coração se endurecer. Pelo contrário, não esmureça, não desanime. A obra do Senhor vai ser completada no coração dessa pessoa. Seja um esposo, seja seu filho, seja um familiar, seja um amigo, seja alguém que você conhece, que Deus colocou no seu coração. A obra vai ser completa, em nome de Jesus. O Senhor está nos chamando para a oração. Se posicione na oração e aí mantenha a sua fé. Jesus, contando a parábola, diz essa mulher que vai até o juiz e o incomoda com a sua perseverança, o incomoda com a sua persistência. E aí Jesus, ele termina fazendo uma pergunta dizendo: contudo, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? O que Jesus está dizendo? Será que as pessoas manterão a fé, mesmo com o tempo difícil, mesmo com o tempo longo que a gente está orando por alguma coisa? Será que as pessoas manterão a fé? Porque manter a fé de hoje para daqui 1 minuto não é difícil. Mas manter a fé de hoje para daqui a 40 anos, como Abraão que aguardou o cumprimento da promessa, né? Aguardar o cumprimento da promessa em oração, como o povo de Israel que ficou 400 anos aguardando o momento da saída do Egito, ou aguardando, né, em fé o momento certo para você agir, para você tomar sua decisão, o momento certo para você tomar a decisão tomada em oração, não de hoje para amanhã, mas aquela fé mantida com o tempo, com a perseverança, se necessário. Então, será que o Senhor encontrará fé na terra? Você vê a fé de muitos esmurecerem. Talvez a sua fé já esmureceu. Talvez alguém que veio sobre você desanimou você, feriu você, entristeceu você, e aí a sua fé, ela esmureceu. Talvez tua liderança, talvez alguém da sua casa, talvez alguém que convivia com você, ou talvez situações ruins que começam a acontecer na nossa vida e isso começa a entristecer e às vezes mata a nossa fé. Você não pode permitir isso. Você tem que manter a chama da sua fé acesa. Então nessa manhã eu quero chamar você para que você mantenha a chama da oração acesa dentro da sua casa. Você é um intercessor, você é uma intercessora. Você precisa manter a chama da oração acesa dentro da sua casa. Aí na sua igreja local, Deus chamou você para manter a chama da oração acesa dentro desse local de adoração. Aí na sua cidade, Deus chamou você com uma tocha na mão, essa tocha espiritual, que significa a oração, para manter a oração nesse ambiente, nesse local geográfico onde Deus quer derramar da presença dele. Eu vi aqui a Adriana pedindo oração pela nação. Claro, nossa nação sempre precisa de oração. Feliz é o povo cujo Deus é o Senhor, a palavra diz. E eu e você, nós somos de diversos lugares, nós estamos aqui em diversos estados do Brasil. Mas eu e você, nós estamos unidos aqui em um único propósito. Então Deus está chamando você para manter essa chama acesa aí na cidade que você está, na nossa nação. A chama da oração. Os dias são maus, os dias são difíceis, os dias são assustadores,
Nós vemos sinais do cumprimento da volta de Jesus, que é os dias finais, os sinais dos fins dos tempos. Nós vemos eles se intensificarem. E a chama de oração da igreja precisa se manter acesa. Independente se você hoje está precisando de oração, nós vamos orar por você. Deus vai renovar você, Deus vai te fortalecer. Deus vai te dar graça para você continuar, mas você também está sendo chamado para que você dobre o seu joelho e ore. Essa chama da intercessão é a chama do primeiro amor. É uma mensagem que Deus está trazendo ao nosso coração nesse ano. Deus está restaurando o primeiro amor no seu coração. Deus está usando essa dor que você tem sentido para que você possa se aproximar mais dele. E ele vai te ensinar coisas que você ainda não aprendeu, coisas que você ainda não sabe. O Espírito Santo de Deus está te levantando como alguém de oração nessa terra. Eu sei que nós temos aqui intercessores. Eu sei que há pessoas aqui que oram, intercedem aqui pelo devocional, pela família 659, que já são intercessores, que intercedem pela nação, pela cidade, pela família. Mas hoje o que eu sinto no meu coração é que Deus está também, nesse momento, levantando novos intercessores. E eu quero te convidar para um tempo de oração. Eu quero te convidar para um tempo de oração. Eu vi aqui o Ellison colocando um pedido de oração, a esposa que fará cirurgia. Eu vi aqui a Rosângela agradecendo o livramento sobre a vida dela, a vida da sua família. Nós temos aqui pedidos de oração. Você pode colocar aqui nos comentários. Às vezes não dá para ler todos os comentários, mas você pode colocar aqui nos comentários. Quando você estiver colocando, você está falando para Deus. É muito mais importante você falar para Deus. Você está falando para Deus. Se você quiser colocar no comentário, pode colocar. E nós vamos orar. Eu quero chamar você para esse tempo de oração juntos. Quero chamar você para esse tempo de oração juntos. Em nome de Jesus. Deus está chamando você. Deus está levantando você. Deus está, nesse momento, fortalecendo você. Família do Eric, a Adriela está colocando aqui. Jovem, 20 anos, caiu numa cachoeira há 9 dias. Vamos orar, Adriele. Vamos orar pela vida dele. 20 anos. Pastores, líderes. Isso aí, Leia. Entrevista de emprego do filho Leopoldo. Hoje tenho que decidir a venda do nosso comércio. A Tânia está dizendo, vamos orar. Vamos orar. Estou vendo aqui os pedidos de oração. Vamos orar juntos. Onde você estiver aí, para um minutinho, vamos ter esse momento de oração juntos. Coloca a mão no seu coração, talvez você está precisando de um toque do Espírito Santo. Peça para Ele ouve a sua oração. Toda oração que você faz é ouvida por Deus. E se você olhou aqui algum dos pedidos e seu coração foi tocado por algum dos pedidos, também ore por essa pessoa, interceda por essa pessoa. Ô Senhor, vem sobre esse lugar. Espírito Santo, vem sobre este lugar, vem trazendo um mover da Tua presença sobre os nossos corações. Vem, Senhor, trazendo restauração, Senhor, fortalecimento, cura, Senhor. Nós repreendemos agora todo o câncer, nós repreendemos agora toda a depressão, toda a ansiedade, nós repreendemos agora toda a enfermidade, em nome de Jesus, Senhor. Que a Tua presença se manifeste agora nesse hospital do câncer, Senhor. Que a Tua presença se manifeste dentro de cada casa agora, Senhor, em nome de Jesus. Que a presença do Senhor se manifeste em cada local de trabalho agora, Senhor.
Em nome de Jesus, em cada casamento, Pai, nós colocamos diante do Senhor. Senhor, em cada igreja, Senhor, que nós representamos, cada cidade que nós representamos, nós oramos, vem com a Tua presença sobre nós, Espírito Santo. Senhor, eu abençoo agora, Senhor Deus, a vida dessas pessoas, Senhor, que precisam de uma porta aberta no trabalho, nos negócios, que o Senhor estenda as suas mãos, abençoe a nossa terra, abençoe aonde nós trabalhamos, abençoe, Senhor Deus, os nossos negócios, abençoe, Senhor Deus, o trabalho dos seus filhos, a provisão da casa dos seus filhos, traz prosperidade, Deus. Senhor, eu entrego nas tuas mãos a vida dessas pessoas, Pai amado, que estão, Senhor Deus, desorientadas, perdidas, que precisam de rumo na sua vida. Senhor, segura nas mãos do seu filho, da sua filha. Senhor Deus, segura hoje, Pai, conduz a vida dos seus filhos. Senhor Jesus, eu peço a tua bênção, Senhor. Eu peço que o Senhor fortaleça agora, Senhor, a vida de cada família que está aqui, Senhor. Pastores, líderes, intercessores. Nós oramos, Pai, por eles, pelas suas famílias, pelos seus filhos, Pai. Livra de todo mal, Senhor. Livra de todo ataque das trevas. Senhor, faz a sua obra nos seus corações. Em nome de Jesus. Senhor Deus, coloca uma pessoa no nosso coração. Por quem o Senhor quer que nós oremos pela conversão? Em quem o Senhor já está fazendo uma obra, Deus? Qual é a pessoa que o Senhor já está fazendo uma obra, que o Senhor quer nos usar, Pai, para levar a Tua palavra até essa pessoa? Senhor, em nome de Jesus, coloca no nosso coração que haja um mover do Teu Espírito Santo dentro do nosso coração nesse momento. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida dos seus filhos, a vida das suas filhas, Pai. Dá perseverança na palavra. Senhor Jesus, dá perseverança, Senhor Deus, na oração. Senhor Deus, nesse momento, aqueles que estão desanimados na oração, aqueles que estão enfraquecidos, Senhor, que nesse momento recebam o toque do Teu Espírito Santo. Pastores, Pai, que estão cansados, líderes que estão cansados, pais, mães que estão cansados, que o Senhor venha trazer renovo nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. É Deus quem nos uniu aqui em oração. Continue orando por esse devocional. Continue orando por esse tempo de oração que nós temos juntos aqui. No seu coração, peça para Deus colocar alguém, convida para estar aqui com a gente. Se a pessoa não pode estar aqui, transmita para ela essa palavra. Não só compartilhando, seja você a palavra na vida dessa pessoa. Vai lá, leve a palavra para essa pessoa. Se você porventura se atrasou na leitura bíblica, também não desanime. Continue buscando a Deus, continue orando, continua na palavra. Vai lá para a palavra que Deus tem para você hoje. Na leitura dos livros, também não pare. Se você de repente não conseguiu ler como você gostaria, não pare, continua. Mesmo que seja num ritmo menor, continua. Deus está falando com você. Você não está numa corrida onde você tem que chegar em primeiro. Você está numa corrida onde você tem que chegar no final. Não importa a sua posição, importa o propósito do seu coração. Tenha um ótimo dia, que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.